Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula, né, do curso de Álgebra Linear 2020.1 remoto, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre matrizes, tá? Essa aula 1, ela está dividida em 4 partes, 4 videoaulas, certo? Nessa primeira parte a gente vai falar sobre a definição de matrizes e apresentar alguns exemplos, tá certo? Bem, então vamos lá, né? Bem, sempre que vocês começam a estudar alguma coisa, o primeiro questionamento que vem é: para que eu estou estudando isso? Né? Por que eu estou estudando isso? Para que vai servir isso? Tá? Então, eu listei aqui alguns motivos pelos quais vocês devem estudar matrizes. Bem, primeiro, existem muitas aplicações em situações práticas no dia a dia que envolvem matrizes, certo? A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco sobre essas aplicações. Segundo, é uma ferramenta utilizada em várias áreas da ciência para organização na análise de dados, certo? Falo isso, é, é muito utilizado na área da estatística, tá? Para análise de dados, a gente utiliza muito matrizes. É utilizado nas ciências biológicas, é utilizado em economia, tá certo? Por quê? Porque organizar os dados em formato de matriz facilita para a gente para fazer alguns cálculos, tá certo? Fazer algumas operações com esses elementos. Terceiro motivo, né, que vai aparecer aqui no nosso curso: o uso de matrizes na solução de sistemas lineares, certo? Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente no curso, tá? E aplicações em ciência da computação, tá? Os programadores, né, que trabalham na área de ciências da computação, eles usam muito matrizes para programar, certo? Bem, então aí a gente já tem 4 aplicações práticas de matrizes, né, que nos levam a estudar matrizes, tá? Bem, algumas situações envolvendo matrizes, certo? O gerente de uma empresa oferece café com bolachas aos funcionários. E ele fez uma pesquisa de preço com 3 supermercados e obteve a seguinte tabela. Aqui estão os produtos pesquisados, tá? No caso foi café, açúcar, bolacha salgada e bolacha doce. E aqui os 3 supermercados, supermercado A, B e C, né? E aqui os valores dos produtos. Então, quando você organiza esses dados aqui nessa tabela, fica mais fácil de você comparar se realmente o supermercado A é melhor que o supermercado B e o supermercado C ou não, certo? Por quê? Porque aqui a gente vai poder combinar os valores de todos os produtos. E essa organização aqui em tabela nos ajuda nisso. Em uma pesquisa acadêmica, recolhe-se os dados referentes à altura, peso e idade de um grupo de pessoas. Os dados são dispostos na seguinte tabela: pessoa 1, pessoa 2, 3 e 4. Aí aqui eu tenho altura, peso e idade, né? Altura em metros, peso em quilos e idade em anos. Então, aqui, olha, quando a gente organiza esses dados numa tabela, fica mais fácil de a gente poder trabalhar com eles. Por exemplo, se eu quiser aqui o peso da pessoa 2, eu vou lá na terceira coluna e na segunda linha. Se tivesse mais pessoas, se tivesse 20 pessoas envolvidas, eu iria lá na 20ª linha da tabela, tá? E procuraria aqui na terceira coluna. Lá estaria o peso da pessoa. Tá certo? Então, essa organização aqui, ela ajuda o trabalho com os dados, né? Em pesquisas do IBGE, em censo, tá entendendo? Muitas vezes, quando você está pesquisando, fazendo dados, né? Você costuma organizar esses dados em tabelas para poder depois trabalhar mais facilmente com eles. Bem,
Então, vamos agora, né, falar matematicamente o que seria uma matriz. Na verdade, a definição é bem simples. O que é uma matriz? Uma matriz é uma tabela de elementos expostos em linhas e colunas. Somente isso. Você tem uma tabela composta por linhas e colunas e nela você tem os elementos da matriz. Bem, alguns exemplos de matrizes. Isso aqui é uma matriz, né, onde ela tem 3 linhas, tá? E tem 2 colunas, certo? Aqui também é uma matriz. Essa matriz aqui, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Aqui é uma matriz que possui somente uma linha e ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, certo? Aqui é uma matriz que tem apenas uma coluna, né, e 5 linhas. Vê, os elementos de uma matriz não precisam necessariamente ser números, tá? Por exemplo, aqui no exemplo 2, nós temos funções como elementos da matriz. Aqui no exemplo 1, nós temos funções e números, tá certo? Eu poderia ter outro tipo de dado, como, por exemplo, vetores. Vetores podem compor uma matriz, tá certo? A gente vê isso em geometria analítica, tá? Bem, como eu acabei de falar, né? Os elementos de uma matriz não precisam ser números, certo? Então, vamos lá. Representação. Como é que eu represento uma matriz? Uma matriz com M linhas. M aqui vai representar o número de linhas da matriz. E N colunas, né? N vai representar o número de colunas da matriz. Pode ser representada da seguinte forma. V. Aqui eu tenho os elementos da matriz. Esses índices, eles representam em qual linha e em qual coluna o elemento se encontra. Por exemplo, aqui eu tenho A1, 1. Quer dizer que o elemento está na primeira coluna, desculpa, primeiro vem a linha. Está na primeira linha e primeira coluna. O elemento A2N, ele está na segunda linha e na coluna N, tá certo? Então, esse M vezes N aqui me diz quantas linhas e quantas colunas tem a minha matriz. Nesse caso aqui, eu tenho M linhas, tá? E eu vou ter N colunas. Então, eu tenho M vezes N elementos. Consegue entender, ó? Eu tenho M elementos na primeira coluna. Eu tenho M elementos na segunda coluna. Eu tenho M elementos na enésima coluna. Então, isso me dá um total de M vezes N, né? Que é o número de colunas, certo? Bem, a matriz ela é sempre denotada por letras maiúsculas e os elementos da matriz por letras minúsculas, tá? Então, ó, essa aqui é a matriz A com M linhas e N colunas. O A, ele tá maiúsculo, tá? E os elementos aqui dentro da matriz, A1, A12, A1N, são todos minúsculos, tá certo? A ordem da matriz é M vezes N, e indica o número de linhas e o número de colunas que a matriz tem, né? Por exemplo, ó, A3 por 2. É assim que a gente não fala 3 vezes 2, não. Que é a matriz A, 3 por 2. Quer dizer que a minha matriz tem 3 linhas e 2 colunas. A notação A e J, né? Eu já falei, indica o elemento que está na linha I e na coluna J, certo? Nós podemos usar outras representações para matriz. Por exemplo, eu posso usar somente a letra maiúscula sem indicar a ordem, né? Matriz A, matriz B, C, etc. Eu posso usar a letra maiúscula com a ordem A, M por N, B, P por Q e assim por diante, tá? Esse índice aqui sempre vai indicar a ordem da matriz, ou seja, quantas linhas e quantas colunas ela tem. Lembrando,
sempre vem primeiro o número de linhas e depois vem o número de colunas. E eu posso também representar a matriz através dos elementos e da ordem. Olha aqui, ó. Matriz, cujos elementos são A e J, letra minúscula para elementos, e a ordem é M por N. M linhas e N colunas. Aqui a matriz B e J, né? Os elementos são B e J. E a ordem é dada por P por Q, P linhas e Q colunas, certo? Nota, na representação dos elementos da matriz, sempre é indicado primeiro o número da linha e depois o número da coluna, tá? Já falei isso para vocês. Bem, vamos ver um exemplo, né? Escreva a matriz C, 3 por 4, então a minha matriz tem 3 linhas e 4 colunas, onde os seus elementos são dados por A e J vai ser 0 se o meu I é maior do que o meu J. A e J é igual a 2 se o meu I for menor do que o meu J. E A e J é igual a 1 se o I for igual a o J, certo? Então, vamos escrever essa matriz, né? Vamos escrever os elementos. Bem, eu vou utilizar o PowerPoint para fazer as contas, tá? Então, primeiro eu vou sair do modo de tela cheia, tá? E a gente vai fazer as continhas aqui. Bom, então vamos lá. Então, eu tenho que calcular quantos elementos. Vê, a minha matriz é 3 por 4. Então, ela tem 3 linhas e 4 colunas, certo? A minha matriz A vai ser... vai ser uma matriz, né? No caso, ela tem 3 linhas. Vou escrever aqui os elementos de forma genérica, tá? A1, né? A1, 2. A1, 3. Só que ela tem 4 colunas, né? Então, falta um elemento. A1, 4. Certo? E aqui termina a minha primeira linha, tá? Só que eu tenho 3 linhas, certo? Então, aqui eu continuo, vê? Na primeira linha, todos os i's é igual a 1, tá vendo? Eu vou só percorrendo as colunas, que é 1, 2, 3 e 4. Mesma coisa agora na próxima linha. Agora eu vou para qual linha? Vou para a segunda linha, tá? Os elementos da segunda linha, certo? Então, vai ficar A, 2, 1, que é segunda linha, primeira coluna, certo? Depois disso vem o A, 2, 2, né? Que no caso é segunda linha e segunda coluna. A, 2, 3, segunda linha e terceira coluna. E por último, A, 2, 4. Segunda linha e quarta coluna, certo? E por último agora, a terceira linha, né, ó. Minha matriz, ela tem 3 linhas, tá certo? Então, vai ficar a terceira linha, 3, 1. Aí, depois vem... Errei aqui. Então, vai ficar... Aqui é o comando para escrever a linha da matriz, tá? Então, vamos lá. Primeiro elemento, A, 3, 1. Terceira linha, primeira coluna. A, 3, 2. Terceira linha, segunda coluna. A, 3, 3. Terceira linha e terceira coluna.
e A, 3, 4. Terceira linha é quarta coluna. E aqui eu termino a terceira linha da minha matriz. Então, vejam bem, eu tenho que calcular todos esses elementos, né? Mas eu não preciso calcular de um em um, tá? Existe uma maneira mais fácil para fazer isso. Como? Assim, ó. A e J é igual a zero se I for maior do que J. Ou seja, se o número da linha for maior que o número da coluna. Então, quando que a linha é maior do que a coluna? Eu tenho aqui o A21. Então, eu vou ter A21. Quem mais? Eu vou ter o I maior do que J. O I vai ser maior do que J aqui, ó. O A31. 3, 1, tá? O A32 e só, né? Só esses termos aí que a linha é maior do que o J. Então, todos esses termos aqui, eles valem 0, tá? Agora, a J é igual a 2 se o I for menor do que J. Onde que o I é menor do que J? Vê, ela é maior aqui nesses elementos aqui, certo? Aqui a linha é maior do que a coluna. Onde que a linha é menor do que a coluna? É aqui, ó. A12, A13, A14, A23, A24 e A34. Esses elementos aqui, o I é menor do que o J. Então, eu vou ter. Vamos lá. I menor do que J. A, 1, 2. A, 1, 3. A, 1, 4. A, 2, 3. A, 2, 4. E A3, 4. Em todos esses elementos aqui, o I é menor do que o J. Dá para ver, né? Aqui o I é 1 e o J é 2. O I é 1 e o J é 3, o I é 1 e o J é 4. Aqui, I é 2 e o J é 3, I é 2 e o J é 4, I é 3 e o J é 4. Então, todos esses elementos, eles têm valor 2, certo? E agora, a J é igual a 1 se I é igual a J. Aí é fácil, né? São esses elementos aqui, ó. A1, A22 e A3, 3, tá? Então, vai ficar A11, A22 e A33. Nesses elementos aqui, o I é igual a J, então eles valem 1, tá? Então, tá aqui. Esses aqui são os elementos da minha matriz. Agora vamos voltar para a aula, né? Então, aqui está a nossa matriz e os elementos dela. Depois, montem a matriz, tá certo? Com os elementos. Peguem os elementos e coloquem na matriz, tá certo? Fica como exercício para vocês. Bem, agora, para finalizar nossa aula, tem aqui um exercício de fixação, tá? Esse exercício vai ficar para vocês pensarem um pouco neles e a gente discutir no fórum, né? No fórum de discussões. O ingresso para um jogo de futebol custa R$ 50 para adulto sócio e R$ 25 para estudante sócio. Ou seja, quem é sócio, adulto paga 50, estudante 25. Para não sócios, o ingresso custa 150 adulto e 75 estudante, tá? Os dados dessas informações podem ser registrados na seguinte matriz de ingressos.
Essa aqui é a matriz de ingressos, certo? Bem, aí ele pergunta, quais são os elementos E12 e E21, tá? Então, vocês têm que lembrar o que que representa esse símbolo aqui, essa representação desse elemento, tá certo? Qual é a ordem dessa matriz? Essa é fácil, né? Qual a ordem dessa matriz aqui? O que representa cada coluna e cada linha da matriz? A coluna representa o quê e a linha representa o quê? Se o clube fizesse uma promoção para os sócios e baixasse o valor do ingresso para adultos e estudantes a R$ 10 para quem é sócio, tá? Então, como é que ficaria a matriz de ingresso? Ou seja, essa matriz aqui, ela mudaria em quê? A situação do exercício poderia ser representada por essa matriz? Explique. Se sim, diga porque sim, e se não, diga porque não. Tá certo? Então, eu vou deixar esse exercício para vocês pensarem um pouquinho. Envolve a teoria, tá certo? E a gente pode discutir ele no fórum de discussões. Aqui estão as referências, né? Os livros que eu utilizei para elaborar essa aula, tá? Gente, então assista essa aula quantas vezes forem necessários, 1, 2, 3 vezes, até fixar o conteúdo, tá? Façam suas anotações de aula. Lembrem-se que o fichamento vale pontuação, certo? Tragam as dúvidas para a aula síncrona, tá certo? Então é isso, bons estudos para vocês e até a nossa próxima videoaula.